K2, sua teoria da Eu conspiração tenho uma preferida. pergunta pra fazer. Perdão. Dan Brown, o livro lá, como é que chama? Sim, tanto o Código da Vinci quanto o Anjos e Demônios. Código da Vinci. Tem umas teorias que são verdadeiras, né? O negócio lá da Mona Lisa, do Da Vinci deixar os segredos nos quadros. Não é que é verdadeira, mas é fora da bolha católica. Certo. Essa teoria de Dan Brown, ela é uma teoria que já vem sendo alimentada há muito tempo, ou ele criou pro livro e dali pra frente que se alimentou ela? Ele pegou a ideia Depende. anterior. Tem coisa que ele inventa, dos tem sucessores coisa que é de anterior. Jesus. Vamos lá. Vamos começar com o primeiro livro, Anjos e Demônios. Anjos e Demônios trabalha que a igreja tem um grupo de inimigos, porque a igreja, na verdade, é contra os cientistas e existe uma comunidade de cientistas esclarecidos, conhecido como os Illuminati. Anjos e Demônios é o terceiro filme. Anjos e Demônios é o segundo filme, mas é o primeiro livro. Eu tô na ordem dos livros aqui. Tá, não, sim. É que eu tô tentando me situar qual que é a É o do história. Vaticano. O Anjos Do Carmelengo lá. Isso. Tá. O Anjos e Demônios, ele trabalha com essa questão dos Illuminati. Não, Os essa eu Illuminati, conhecia. enquanto seitinha revelada, ele realmente surge quando você tem grupinhos de seitas científicas. E é difícil período do iluminismo. deixar o Illuminati passar, Por viu? exemplo, a igreja positivista de Auguste Comte. Os caras literalmente tinham uma igreja para cultuar a ciência. Então, você Mas tem será esse que é uma rolê. teoria da conspiração mesmo? Não, existia. Eu acho que existe esse grupo, mas eles não... Não, Aqui- existia. Aqui eu não tô falando da teoria da conspiração ainda, eu tô falando de um grupo que existia. Que existia? Tá. Aham. Então, criar histórias em cima desse grupo era comum. O Dan Brown só pegou uma história que era comum e romantizou do jeito dele. Então, até aqui, nada de novo. Uhum. Vamos pro segundo livro dele, que é o que tornou ele conhecido e virou o primeiro filme dele, o Código da Vinci. O Código da Vinci, ele trabalha 3 teorias da conspiração. Primeira teoria da conspiração. As pinturas do Leonardo da Vinci esconderiam os segredos. Que ele teria tido acesso quando ele estava em contato com a igreja, Uhum. certo? E aí você tem uma coisa que não é original dele. A esposa do Dan Brown é professora de arte. Me deixa só dar um ponto aqui, porque Vai lá, então. isso tem a ver com outra teoria da conspiração. Existe a teoria da conspiração de que a igreja católica esconde do mundo o real Jesus Cristo, o Jesus Cristo histórico. Não, tá no filme, pô. Então, aí essa ideia... Ela prefere trabalhar a que ele- fábula que ele Jesus teve Cristo. uma pra dar família, poder Eles pra ela. criaram, a igreja católica teria criado um Jesus Cristo para poder ampliar o seu próprio poder. Isso. E esse Jesus Cristo fictício era diferente do Jesus Cristo real, e eles tinham dados, esse arquivo secreto do Vaticano teria os dados de Jesus Cristo real. O Dan Brown pega essa teoria da conspiração e cria um enredo, igual do Titanic, em cima Ele disso. Então, por exemplo, romantiza, né? imagina só agora que o Da Vinci teve acesso a esse Jesus Cristo E histórico escondeu nos seus quadros. e escondeu essa informação nos seus quadros, tá Porque, ligado? afinal, o que é mais legal do que esconder debaixo do nariz de todo mundo pra todo mundo ficar, nossa, tava na minha cara o tempo todo e tal. Aquele trem da Rosa lá, os... Pera aí, Rosa Cruz. Vamos chegar lá. Aí, Eles existiram, né? primeiro ponto é essa questão do segredo do Vaticano escondido da Vinci. Segundo ponto que ele trabalha, a questão de que Jesus teria um Jesus totalmente diferente do que a igreja pinta, que é um Jesus que casou com Maria Madalena e teve filhos e não sei o que. Existem ataques constantes a isso já na primeira era cristã. Na primeira era cristã já tinha gente que escrevia evangelho fake Dizendo contando sobre que Jesus isso. fugiu com a mulher, que Jesus casou com Maria Madalena. Então isso é velho igual... E vai lembrar que não é só com ele, né? Tem a história que eu já comentei aqui de Nossa Senhora, que Uhum. teria tido uma relação com um soldado romano chamado Pantera, e Jesus Cristo seria o filho dessa relação de Nossa Senhora com esse cara. Essa história ela é antiga, ela é da igreja Também primitiva, tá ligado? E... Porque os cristãos... Vai lembrar, a galera não gostava, os romanos não gostavam dos cristãos. Uhum. Tanto é que eles aplaudiam quando o imperador matava eles. E é só deixar um ponto pra galera Eles aqui. atacavam a fé. Isso é pacificado entre a ciência, tá? Os historiadores já têm pacificado de que isso foi uma história inventada. Isso não é um relato real de Jesus Cristo. Tanto é que nós temos também, na época do Império Romano, uma pichação contra Jesus Cristo, né? Que é um crucificado com a cabeça de burro. Exatamente. Então você tinha já críticas da época. Sempre teve gente que detesta o cristianismo. E então ele se aproveitou dessa história também. E aí vamos pro terceiro ponto, que é a sociedade secreta. A ideia de sociedade secreta existe É muito boa essa ideia. Dá pra desde trabalhar muita antigamente, coisa. que existe uma ordem secreta. Por quê? Porque a Igreja Católica sempre trabalhou com ordens, desde a Idade Média. Então a ideia de que a igreja tem uma ordem específica que tem coisas
é uma coisa que fomenta muito. Foi baseado nesse pensamento que surgiram todas as ordens secretas de seitas que a gente conhece. Os maçons, por exemplo, afirmam serem os sucessores dos templários. Um passado totalmente fake que eles inventaram para eles. Porque os caras surgem ali pós-Revolução Francesa e estão dizendo que, na verdade, eles são a galera que sumiu ali no século XIII. Né? Eles criam um passado para eles, inventam um passado para eles. E tem muita gente séria que prega que esse passado é real simplesmente porque simpatiza com o grupo. Uhum. Mas é totalmente... Não tem prova, não tem evidência nenhuma. Não tem evidência de que os maçons datam do período da construção do Templo de Salomão. Não precisa de ou muito da Ordem esforço, dos Templários. né? Não precisa de muito esforço. E existem outras ordens que surgem junto com a maçonaria. Por exemplo, os Demolay, que usam o nome do coitado Jacques Demolay, que era o superior da Ordem dos Templários. E temos a Ordem da Rosa Cruz. Rosa Cruz. Então, existiam muitas ordens na época, inclusive José Bonifácio, que foi o nosso regente, né, no período da regência, ele chegou por não gostar da maçonaria, ele criou a própria ordem secreta para funcionar aqui no Brasil, para combater a maçonaria no Brasil. Como é que chamava? Você lembra? Eu não vou lembrar o nome. Opus Dei. Mas ele criou uma ordem e tinha essa ordem que trabalhava só para poder, os ricos, a burguesia, sentir que fazia parte de um clubinho VIP, exclusivo, de que eles eram muito especiais, porque eles tinham segredos, e para combater a maçonaria. E essa ideia de associação de pessoas com dinheiro, né, ela permanece e não necessariamente como uma sociedade secreta, né? Hoje, por exemplo, você vai ter aqueles clubes, tipo o Lions Club, o Rotary, que é basicamente a mesma lógica, só que não é um grupo de Exatamente. escondido. Porém, é um grupo de acesso limitado.